seguindo aí o Mingau, que está curtindo tudo que está rolando e sendo discutido no Mingau de Ideias. Meu nome é Everton, todo mundo me conhece como Tom, né, Tom Pires. Eu sou formado em turismo pela PUC Minas, a primeira turma de turismo da PUC de Belo Horizonte. E hoje, como profissional da área de turismo, eu atuo basicamente em duas frentes, né? Como docente aqui no curso de turismo da Estácio, já há 5 anos. Trabalhei em alguns outros cursos de turismo, na UFOP, na PUC, no Promove, e paralelamente a essa atividade de pesquisa e de docência, eu venho há mais ou menos 10 anos, 10 um pouquinho mais, 12 anos, trabalhando também como consultor na área de planejamento turístico, desenvolvimento de negócios, organização de destinos, através da empresa Esfera Consultoria, da qual eu sou um dos sócios, junto com outros 2 colegas turismólogos também. Então, na verdade, assim, eu acho que essa história toda de consultoria, ela já começou na própria faculdade durante o curso, quando eu comecei a me envolver mais profundamente com o curso e ter mais aquela convicção de que a escolha que eu tinha feito era a escolha que eu queria mesmo levar para o resto da minha vida, que ia ser o que eu ia aprender a fazer, o que eu ia me dedicar para fazer e o que iria me fazer feliz enquanto profissional, né? E durante o próprio curso eu comecei a fazer alguns trabalhos, comecei a me envolver nos projetos, né, nas pesquisas do curso, e nas aulas e nas discussões com os professores, que sempre foram muitas. Eu sempre fui muito próximo aos meus professores, que eram referências, então eu já comecei a perceber que isso era o que eu queria fazer, né? Eu sentia essa necessidade de um profissional que pudesse atuar naquilo que eu falo que eu acho que é a essência do turismólogo, né? Que é gerar destinos turísticos, que é organizar a atividade para que as pessoas possam conhecer os lugares, usufruir de uma cidade organizada, com uma oferta turística bem estruturada, com gente qualificada para poder receber, e por outro lado, contribuir com as pessoas que moram nos lugares, né? Normalmente a gente tem muitos destinos, em Minas Gerais principalmente, com um rico potencial, com um patrimônio cultural e ecológico valiosíssimo, super singular, porém essas populações convivendo antagonicamente com uma escassez de recursos econômicos, né? Com pobreza, com falta de emprego. Então eu entendi que isso ia ser o que eu queria fazer, transformar a vida das pessoas a partir da transformação dos lugares, né? E comecei a me interessar um pouco por isso e acompanhando, mas a coisa aconteceu mais naturalmente. Eu tinha acabado de me formar e tive a oportunidade de assumir um cargo de gestor no Circuito dos Diamantes, que estava começando a se estruturar dentro daquela política estadual de criação de circuitos, e naquela ocasião eu fiz alguns contatos, tinha algumas pessoas próximas que conheciam o meu potencial, que já conheciam um pouco do meu trabalho, em razão do que eu vinha fazendo na faculdade, né? Por isso que eu digo que começou no próprio curso. Toda a minha parte de prática, eu sempre me voltei muito para a realidade diamantina. Eu sou de lá, eu sou apaixonado pela cidade, e de alguma maneira a cidade me abriu os olhos para o turismo, me despertou essa paixão. Então, meu estágio supervisionado foi em Diamantina, dentro da secretaria, e aí eu pude elaborar um projeto que foi muito legal. Eu tive a oportunidade, no dia da minha apresentação do TCC, o prefeito da cidade e a secretária de turismo vieram para poder assistir a defesa, e aí, em cima disso, né, dessa história toda, me convidaram para participar de um processo seletivo para ser o gestor do Circuito dos Diamantes, né? A Prefeitura de Diamantina era a prefeitura que, de alguma maneira, liderava o processo de organização do Circuito dos Diamantes, né?
E então, à época, a Márcia, que era secretária, ela me convidou, eu fui para um processo lá em Presidente Kubitschek, uma reunião num sábado, assim, cheio de... Sábado à tarde. Sábado à tarde, né? Sábado da manhã. Não, nem tanto. Mas assim, aquele dia totalmente atípico que fui, muito entusiasmado, com muito gás, e aí eu tinha organizado algumas coisas que eu achava que seria bacana para um gestor do circuito fazer, e aí eu me apresentei e o pessoal gostou do que eu falei, acreditou nas coisas que eu disse, e me convidaram para assumir essa posição, né, para assumir essa oportunidade, esse desafio. E assim eu fiz, trabalhei no circuito por quase um ano, fui o primeiro gestor do circuito dos diamantes, hoje um circuito muito bem estruturado, com autonomia, com pernas próprias para caminhar sozinho, para liderar muitos processos lá na região. E depois do circuito eu fui para a Secretaria de Turismo Diamantina, assumi lá o cargo de diretor de turismo e efetivamente trabalhei como planejador, né, que era tudo que eu queria fazer. Então eu comecei dessa maneira, conciliando, né, essa curiosidade, essa vontade de trabalhar o turismo na perspectiva da organização dos locais, né, do espaço, do patrimônio e da geração de negócios, emprego para as pessoas, e conciliando isso com a minha curiosidade de pesquisador, de estudante e a paixão que eu tinha por sala de aula. E aí comecei a dar aula também, né? Foi um processo muito louco assim, porque eu formei no dia 28 de junho de 2002, olha quanto tempo tem isso. Ninguém tá contando. Que bom. E aí no dia 1º de agosto eu estava dando aula na PUC, no curso que eu tinha me formado. Que doido. Dando aula para o primeiro período e trabalhando como gestor do circuito. Aí eu me dividia. Ficava 3 dias da semana em Diamantina, vinha 2 dias para Belo Horizonte para poder dar aula. E assim eu fui descobrindo que, puxa vida, que coisa bacana é encontrar rapidamente o propósito de vida que a gente tem e o trabalho que faz sentido para a gente. Né? Opa! E aí aconteceu assim, então desde então eu trabalho com essas duas frentes, com pesquisa, com docência, com qualificação e organização de destinos, que é a minha grande paixão. Interessante que a gente acredita muito nisso, que é a questão do despertar dentro da faculdade. É uma das nossas premissas, um dos nossos objetivos, é fazer com que os nossos leitores e quem está vendo a gente, ele consiga, sendo ele um estudante de turismo, ele consiga entender que a sua vida profissional, ela começa dentro da faculdade. Ela está aqui, é aqui nesse espaço, nós estamos na espaço, né? Só falar. E é aqui que começa. E você colocou isso de uma forma muito interessante. Aí a gente elaborei uma perguntinha assim. Você que sofreu muita influência dos seus professores, como que você vê agora os seus alunos sendo influenciados por você? Você consegue identificar os seus alunos que estão assim, tipo, nossa, eu era assim, igualzinho? Puxa vida, que pergunta difícil, hein? Pergunta capciosa essa. Mas eu não me preocupo muito com isso, não, sabe? Não é algo que eu tenha parado um dia para pensar e para falar assim, olha, deixa eu ver a Milena, deixa eu ver a Dabiane aqui, deixa eu ver se essas meninas estão levando alguma coisa de mim, né? Mas não, né? Eu acho que assim, esse processo ele é natural e eu sei que acontece, mesmo sem eu estar preocupado com isso e atento a isso, porque eu acho que quando a gente faz as coisas com significado e faz com dedicação e transparece essa paixão que a gente tem pelo que faz quando está fazendo, não tem jeito da gente não afetar as pessoas, né? Então eu fico tranquilo de entender que alguma contribuição eu dou nesse sentido e que boa parte dos meus alunos de alguma forma leva um pouco do tom e da maneira como eu vejo o turismo, né? Que eu acho que é a grande questão, né? O tom, o CPF não interessa, não existe, né? Agora, o Tom Pires, consultor, professor, que tem uma missão profissional, é o que importa. E esse cara fala de verdade para essa moçada toda e eu acho que eu consigo acessar, né? Eu acho que
que a turma, quando está assistindo minha aula, consegue captar um pouquinho desse outro lado do turismo que eu vejo. Turismo como um fenômeno de redenção das pessoas, sabe, de autonomia dos lugares, de felicidade, né? O turismo como liberdade, liberdade para as pessoas terem condição de sonhar, de realizar os seus projetos, de quererem melhorar de vida e de se dedicarem às suas paixões, à sua cultura, né? À proteção do ambiente onde cresceu e vai brincar, pular na cachoeira, enfim. Então acho que a maneira como eu penso o turismo, como eu vejo, ela aparece muito na maneira como eu digo, né? Que deve acontecer o planejamento, enfim, e as aulas que eu dou. E isso eu tenho a tranquilidade que chega nos meus alunos, sim. Nem todo mundo quer seguir esse caminho, nem todo mundo tem essa missão, né? Mas eu acho que aqueles que têm uma paixão por isso, eles conseguem encontrar alguma referência naquilo que eu falo em sala de aula e de alguma forma se motivar mais a fazer esse trabalho, que é maravilhoso, é bonito, é necessário, é importante e é transformador. Onde o turismo chega, ele chega para poder ficar e para transformar a vida das pessoas, mais do que os lugares, porque o lugar ele é uma resposta daquela transformação que as pessoas do lugar optam por fazer ou que fazem sem saber o que está acontecendo, né? E é isso. Já está, né, bem adiantado. Vou fazer uma última pergunta que é um pouco pertinente ao que a gente está vivendo agora. Você falou que você saiu da faculdade numa semana, 2 semanas depois você já estava dando aula. Mas na época que você fez o curso de turismo, você sofreu muito preconceito? Porque quando a gente fala que a gente está fazendo turismo, a gente é turista, né? Assim, na cabeça das pessoas que não entendem o que é um turismólogo. Como que você lidou com isso? Como que você lida com isso? Porque na verdade é uma luta, né, que acontece independente do seu ramo, tem todo dia, né? Você tem que lidar com isso. Isso é verdade. E aconteceu comigo também. E imagina há 15 anos, né? 16 anos atrás. Eu entrei na faculdade em 98. E aí a primeira resistência, a primeira briga que a gente compra é dentro de casa, né? Com toda certeza. Os meus pais, eles já tinham um projeto de tom assim, prontinho, desenhado, bonitinho, né? Vai crescer, vai fazer medicina, já tinha escolhido até a minha especialidade, né? Seria pediatra. E durante algum tempo eu acreditei nisso, nessa brincadeira deles, né? E fui, pensei, cheguei a fazer um vestibular para medicina e claro que não passei, né? A turma lá de cima estava de olho, estava atenta, não deixou isso acontecer. Mas eu enfrentei isso com naturalidade, né? Em alguns momentos isso irrita a gente um pouco, isso desgasta um pouco, mas eu entendo que assim, essa é uma briga que a gente tem que levar, né? Não uma briga, mas é uma parte da escolha que a gente faz, né? E com trabalho, com competência e com dedicação, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão percebendo o sentido do que você faz, né? Claro que tem sempre as piadinhas, né? Ah, não estudou, não, né? Você vai comprar um ônibus de que cor, ou, enfim, coisas desse tipo. Mas eu levei isso na boa, né? E vou fazendo meu trabalho e vou mostrando o significado disso. Eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco nesse caminho, assim. Se a gente está tranquilo com o que escolheu e se você tem convicção da importância dessa escolha, né? E de quão importante é esse trabalho, né? De como a sociedade atual ela precisa de gente que faça isso bem feito e que faça isso com amor, essa coisa da piadinha ou da desvalorização que ainda acontece muito, não toma tanto tempo da gente não. E aí vamos seguir na vida e vamos trabalhando, mostrando que o turismólogo é competente, é dedicado, é estudioso, tem conteúdo, enxerga o mundo de maneira diferente e isso faz o mundo também ficar melhor. Obrigada, Tom. Bom, então como uma mensagem final aí, na verdade não uma mensagem final, mas uma mensagem inicial, queria convidar as pessoas que estão lendo o conteúdo do blog, que estão assistindo essa entrevista, vem para o turismo também,
essa coisa legal. Turismo é bacana, é a indústria do bem, da criatividade, né? do espírito positivo, do otimismo, e tem campo para todo mundo e precisa de gente bacana para fazer volume nessa turma aí que está fazendo diferença, com iniciativas criativas, empreendedoras, como vocês do Mingau, que tem um trabalho legalzíssimo, que é uma ideia super bacana. E o turismo pede isso, pede gente a fim de se dedicar a ele, né? E de colocar a sua criatividade e a sua verdade em favor de algo que rapidamente deixa a gente apaixonado, pega a gente rapidinho. Bem também.